A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco nesta leitura, Pai. Que as Tuas palavras, Senhor, nos ensine, Senhor, nos inspire cada vez mais, meu Pai, e nos aproxime cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Samuel. Ontem a gente leu sobre Davi, que ele se envolveu com a esposa de Urias, inclusive ele acabou colocando Urias na frente da batalha para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com a mulher de Urias, né? Aí depois que Urias morreu, ele pegou a mulher de Urias e colocou para dentro e a tomou por mulher. O profeta Natã repreende Davi no capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante visitar um homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitará da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste,
Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o restante do povo, cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se acalme sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Aqui, Batseba teve o filho, mas ele adoeceu e morreu. Essa foi uma punição de Deus pelo que Davi fez, que Davi tomou a Batseba, mulher de Urias, e fez com que Urias fosse morto na batalha, Então tomou Batseba por sua mulher, E Deus falou que isso seria desonrado na frente de todos, isso foi desonrado, e Deus iria desonrá-lo também, E para começar, tirou o filho que ele tanto amava, tanto que ele jejuou e tudo, mas depois viu que não tinha jeito, então voltou à vida normal, E inclusive foi Batseba que lhe deu o filho Salomão, que futuramente a gente vai falar sobre ele aqui também. A história de Amon e Tamar, no capítulo 13. E aconteceu depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua casa e finge-te de doente. E quando teu pai te visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou, fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos, e tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traze-me a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não me faz assim em Israel. Não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti.
Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe a Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço que o servia e disse: ponha fora esta e fecha a porta atrás dela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E acontece que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele e Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rasgadas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Aqui, Absalão matou Aminon estuprou, a própria irmã. Então Absalão planejou, demorou 2 anos, mas ele realmente cumpriu sua vingança. E com a morte de Aminon, ele ficou com medo de ser retalhado pelo rei, que é o rei Davi. Então ele resolveu a fugir, Mas depois de 3 anos, Davi estava com saudade do seu filho, Então quis chamá-lo de volta e acabou perdoando ele pelo que fez. Entendeu toda a situação, E amanhã a gente vê que Joabe traz Absalão para casa, Que amanhã vai ter a reconciliação deles. A gente continua no capítulo 14.
Senhor, Deus e Pai, obrigada por tuas palavras, Senhor, que os teus ensinamentos, Pai, encha nossos corações, Senhor. Por favor, perdoa nossos pecados, manifeste o teu poder em nossas vidas, Pai. Nos direcione sempre a ti, Senhor. Necessitamos de tua presença, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Derrama a tua unção sobre ela. Proteja de todo o mal, Senhor. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus familiares, Senhor, pelos familiares de meu esposo, meu Pai. Peço pelos todos os meus entes queridos, peço pelos meus amigos, Senhor. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Fortaleça os que estão em seu caminho, Senhor. Fortaleça-os em tua presença, Pai. Perdoa seus pecados, direcione-os cada vez mais, Senhor. Que eles sejam servos valorosos em tuas mãos, Pai. E os que não estão em seu caminho, que tenham oportunidade, Senhor, de conhecer verdadeiramente o teu santo nome e sentir a paz que somente o Senhor é capaz de dar. Eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.